Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande voltar a esta casa. É a segunda vez que a gente tem essa oportunidade. E agradeço já o convite da Carolina, o pessoal da casa. É muito simpático. Quando a gente contempla essa plateia, a gente já sente a vibração de acolhimento, tudo que é bom. Principalmente a nossa plateia desencarnada, que também está aí, e os nossos amigos que estão aí nos ajudando nessa tarefa. Sempre, desde que eu comecei na doutrina espírita, isso faz muito tempo, houve esse questionamento: o espiritismo é ou não é uma religião? Isso pode parecer irrelevante, mas no fundo tem um significado importante. Quando o espiritismo chegou ao Brasil, ainda no século XIX, logo depois que Kardec publicou as suas principais obras, a população não estava ainda preparada para entender com maior profundidade a doutrina. Mas assim mesmo, as primeiras obras que correram no Brasil foram lidas, foram comentadas pelas pessoas que liam, principalmente o francês, porque as obras estavam em francês. Elas criou um ambiente assim, de muito entusiasmo com as ideias novas que o espiritismo trazia. E a maior parte, a grande parte, dos primeiros espíritas brasileiros, aqueles que realmente se denominavam espíritas, eram pessoas que continuavam frequentando as suas igrejas e também o ambiente espírita. Eles achavam que o espiritismo não é uma religião e que, portanto, eles podiam ser católicos, espíritas, protestantes, espíritas, e que isso realmente não tinha nenhum inconveniente. Isso foi uma fase muito longa, inclusive, da história da doutrina espírita, que caminhou por muito tempo, por muitos anos, décadas até, entrou no século XX. Né? Quando eu comecei na doutrina, isso foi na década de 1960, vocês calculam, ainda tinha realmente muito disso. Mas, na verdade, é um assunto importantíssimo essa questão. A questão religiosa e o espiritismo. E nós vamos ver por quê. Vamos passar assim de uma maneira superficial, porque é um assunto mais profundo, mas para a gente entender como que entra na doutrina espírita a questão da religiosidade. Como que é a religião segundo a concepção do espiritismo. Uma coisa é certa, não é a mesma concepção comum de religião que o povo tem. Nem mesmo que os sociólogos, os antropólogos, os estudiosos do comportamento humano, psicólogos, aqueles todos que estudam tanto o comportamento individual quanto coletivo têm. Então nós vamos ver rapidamente como surgiu a doutrina espírita, como que isso aconteceu. Eu acredito que a maior parte das pessoas aqui são espíritas, mas os que não são também vão entender alguma coisa. O interesse do espiritismo começou na França, nos meados do século XIX, portanto, o século que antecedeu o século anterior, com esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivard. Ele se interessou não pelo espiritismo em si, porque não existia espiritismo, mas por fenômenos que chamavam a atenção e que não eram explicados e que a ciência também repudiava como fatos que ou se atribuía às ilusões, a uma
visão ilusória, uma visão distorcida da realidade, né? Ao fanatismo, ou então eram fenômenos provocados por espertalhões, por pessoas que inclusive trabalhavam dentro daquela área da prestigitação, né? Então o Revival se interessou, e mais tarde vai ser chamado de Allan Kardec, isso está na história do Espiritismo, a partir de 1854. 1854, metade do século XIX. E essa doutrina vai surgir justamente a partir do estudo dos fenômenos que nós chamamos de fenômenos mediúnicos, em que ficou comprovado que esses fenômenos são causados pelos espíritos, precisando, para que eles realmente aconteçam, do encarnado, que é o médium. Então, a partir daí, foi que Kardec vai questionar essa nova área, essa nova natureza de fenômenos que a ciência nunca estudou, nunca havia estudado. A ciência da época era bem mais atrasada do que hoje, mas já era uma ciência altamente investigativa. Então, a partir daí, ele vai estudar e vai descobrir um mundo novo, que foi chamado de mundo dos espíritos. Isso nós chamamos hoje mais de mundo espiritual, né? Ele chamou de mundo dos espíritos, considerando que os espíritos nada mais eram e nada mais são do que os seres humanos que aqui viveram e desencarnaram. Passam para uma outra dimensão. Essa dimensão tem uma humanidade como a nossa. E é o que eles chamam de mundo dos espíritos. E sai então o primeiro livro espírita do mundo, que é o Livro dos Espíritos, cuja primeira edição foi lançada em abril de 1857. Portanto, vai fazer apenas 162 anos. 162 anos, a história não significa quase nada, a história do mundo. A civilização tem pelo menos 10 mil anos. A ciência, propriamente dita, começou uns 500 anos atrás. E esses fenômenos surgem, então, quando a ciência se projeta. Porque para que a ciência surja, houve muita luta, muito sacrifício, muita intolerância, muita perseguição. Principalmente em ações que vieram dos próprios religiosos, principalmente da Igreja Católica, aquela força política, muito mais do que religiosa, da época. Mas o Espiritismo, já no Livro dos Espíritos, ele tem a terceira parte do Livro dos Espíritos, que chama As Leis Morais, que é a primeira obra. Ele vai demonstrar que o objetivo, a finalidade do Espiritismo é a melhoria da humanidade, é a transformação moral do ser humano, para que o mundo progrida moralmente, cresça e se torne melhor. E nessa terceira parte, chamada terceiro livro, Leis Morais, ele vai tocar nos assuntos que mais se aproximam da religião. E vai falar em Jesus como modelo e guia da humanidade, como o espírito mais elevado que encarnou aqui na Terra e cuja doutrina simples foi capaz de reunir em torno dela as ideias universais de moralidade. Ideias universais são aquelas que são aceitas por todo mundo, independente do povo, independente da religião. Mas a obra que mais se aproximou das religiões foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria dos espíritos conhece. Muita gente não conhece o Livro dos Espíritos, não conhece o Livro dos Médiuns, né? Muito menos o Céu e o Inferno e a Gênese, mas já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra também mais fácil para nós, né?
ser lida. Isso saiu em 1864, quer dizer, alguns anos, 7 anos depois do primeiro livro espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que aprofunda a terceira parte do livro dos Espíritos, que aprofunda as leis morais. No livro dos Espíritos, essas leis são traçadas de uma maneira muito ampla, muito geral. E no Evangelho, mais particular, voltada apenas para interpretar, à luz das leis morais, aquilo que Jesus ensinou. Então, nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz que o Espiritismo, como ciência, ele surgiu das pesquisas dos fenômenos mediúnicos, nesse nível é ciência, porque ele surge de pesquisa, e imediatamente descobrindo o mundo dos espíritos, ele estabelece uma base filosófica para mostrar o que é a nossa vida, o que ela significa, o que é o homem, o ser humano, qual é a finalidade da nossa passagem na Terra, qual a finalidade da vida, Deus, né? O universo. Então, tem como consequência mudar o homem, melhorar o homem, transformar o ser humano num ser melhor. Então, são as consequências morais. Então, Kardec diz que o Espiritismo, como ciência e filosofia, com consequências morais, quer dizer, consequências que vêm ao encontro das nossas necessidades de aprimoramento, é o maior auxiliar das religiões, opondo-se ao materialismo, ao niilismo, à descrença, ao ateísmo. Então, Kardec, principalmente num livrinho chamado O que é o Espiritismo? Um livro, Kardec, O que é o Espiritismo? Nesse livro ele fala muito dessa questão religiosa. E é muito interessante esse livrinho, porque ali, inclusive, há 3 diálogos do Kardec com pessoas que questionam o Espiritismo, inclusive um sacerdote, mas também um ateu, mas também um cético, que vão questionar, e o Kardec reúne ali as principais perguntas que se faziam na época e monta ali um diálogo para responder as questões que mais se levantavam, as dúvidas a respeito do que era a doutrina espírita. Isso lá na França, que é um país culturalmente muito mais adiantado que o nosso aqui no Brasil. Imagina o Brasil nessa época, 1964. Como que era o Brasil nessa época? Nós estávamos no Império, nós tínhamos escravidão, sob o regime escravocrata. Imagina as ideias, como que eram na cabeça das pessoas. O que se pensava a respeito de justiça, de direitos humanos no Brasil. Quando o Espiritismo chega ao Brasil, justamente como uma bandeira de defesa dos direitos humanos. Chega com essa bandeira, está lá nas leis morais, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade. Do Espiritismo que defendia os direitos da mulher. Se discutia nessa época se a mulher tinha alma. Essa discussão era comum. O Espiritismo já defendia o direito da mulher, mostrando que o espírito não tem sexo como nós consideramos que é o sexo. E que o espírito pode reencarnar como homem, como mulher. Pode reencarnar como senhor e como escravo, como rico e pobre, nesse ou naquele país, nessa ou naquela época. Porque a doutrina da reencarnação é a doutrina a mais forte, a mais veemente doutrina que combate toda espécie de preconceito, de desigualdade. Nos coloca todo no mesmo nível. Ninguém pode contar vantagem dentro da reencarnação. Pelo contrário, todos têm desvantagem. Muito bem. Mas o Espiritismo só é religião, diz Kardec, porque o Kardec foi questionado na época. Começaram a questionar, escuta, mas isso aí é mais uma religião? Não, não é mais uma religião.
O Espiritismo não veio aqui no mundo para disputar um lugar entre as religiões, nem para tirar ninguém da sua religião. Muito pelo contrário, ele veio para fortalecer o sentimento religioso, ou seja, a religiosidade. Sentimento religioso é a religiosidade, não o sentimento sectário, daqueles que acham que estão com a verdade e os outros não, mas a religiosidade que é amor, que é fraternidade, que é solidariedade. Esse tipo de sentimento que a doutrina espírita veio fortalecer. E com isso ele defendia a religião, porque defendia a imortalidade da alma, que a religião também aceita, todas, e a existência de Deus, que é o ponto de partida de toda e qualquer religião. Isso está na Revista Espírita, dezembro de 1868. Não está nas obras, essas obras a gente conhece, mas a Revista Espírita tem publicação no Brasil, inclusive, da revista por ano. São 12 anos de revista que Allan Kardec sustentou até ele desencarnar. Ele desencarnou no início de 1869. Então, até 1868, início de 69, até fevereiro de 69, que ele desencarnou em março. Eu nem sei se março, até fevereiro, ele sustentou essa revista. Muito bem. Mas vamos passar assim, meio rápido, né? Existe uma concepção sociológica. Então, o que é religião? O Espiritismo é religião ou não é? O que é religião? O que é o Espiritismo? Então, existe nos estudos da sociologia, que é uma ciência que estuda a sociedade humana, alguns conceitos que são fundamentais para caracterizar o que é uma religião. É claro que os sociólogos se investigam, pesquisam. Eles pesquisam todas as religiões, em todos os lugares, desde as religiões mais primitivas, as religiões mais atuais. E eles veem o que existe de comum entre as religiões. Então, a primeira concepção de religião, no geral, é que elas fazem uma distinção entre o que é sagrado e o que é profano. Não sei se vocês já ouviram falar em sagrado e profano. Quer dizer, o que é de Deus seria sagrado. O que é do homem seria profano. Mas o Espiritismo não faz essa distinção. Para o Espiritismo, tudo é de Deus. Inclusive o homem é de Deus. Então não tem por que se distinguir sagrado do profano. Porque se tudo é de Deus, se nada que existe está fora do domínio de Deus, porque Deus criou tudo, é dele que tudo veio, é para ele que tudo volta, não há essa distinção. Essa distinção se faz porque se entende que pode se dividir o mundo em duas partes. A parte divina, uma parte seria sagrada, divina, né? E outra que seria profana, que seria humana. Para o Espiritismo não existe sagrado e profano. Tudo é sagrado. E tudo vem de Deus. Até aquilo que a gente não aceita ou condena. Mas isso é a nossa visão, é a nossa pobre concepção, que a gente vai realmente mudando com o tempo. A religião também é um conjunto de crenças baseada na fé pura, na fé. Primeira coisa, a fé é fundamental na religião, pura e simples, dos adeptos. E a partir da religião se criou uma ciência chamada teologia. A teologia, muita gente já ouviu falar, existe no catolicismo, depois veio o protestantismo, a partir de Lutero, que também adotou uma teologia. A teologia é uma ciência, é uma filosofia, vamos dizer, uma ciência filosófica, que usa o raciocínio, mas ela parte do artigo de fé. Ela já parte de uma verdade que tem que ser aceita. A partir daquilo, ela vai raciocinando e criando outros níveis de verdade.
Então, a ciência, por exemplo, no catolicismo, nós temos teologia, protestantismo também temos teologias. As religiões se consideram intermediárias de Deus. Verdades incontestáveis, que foram chamadas de dogmas, porque não podem ser questionadas. A religião em si, ela não admite questionamento. Você o aceita ou não aceita. Se você aceita, você pode ser um adepto daquela religião. Se você não aceita, não tem como, porque simplesmente não aceita. Então, elas consideram que somente através delas é que o indivíduo pode ser salvo. Elas têm um conceito de salvação. São as religiões salvacionistas. As religiões, geralmente, principalmente as religiões aqui no mundo ocidental, elas têm, por concepção, que como só elas são intermediárias de Deus, só elas podem salvar a alma do ser humano. A pessoa humana é incapaz de se salvar a si mesma. Ela precisa da religião. Essa é a concepção religiosa. Ele não pode, vivendo à margem da religião, mesmo que ele acredite naquilo que a religião ensina, mas se ele não se integra no meio religioso, ele não pode ser salvo. Essa é uma ideia que existe desde muito tempo, desde antes do catolicismo, desde as primeiras manifestações do judaísmo. A religião, ela deixa de ser uma crença pessoal para ser uma religião institucional. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, teoricamente, porque isso na prática não funciona, teoricamente, todos têm que acreditar nas mesmas coisas e do mesmo jeito. Como se fosse possível, todo mundo estar em sintonia com as mesmas verdades, ter os mesmos conceitos, as mesmas ideias e o mesmo sentimento. Quer dizer, então, nivela todos os fiéis. Isso é a interpretação religiosa. Embora isso seja impossível, sempre foi impossível, a religião sempre viveu, pelo menos, fingindo que acreditava que isso era verdade, para ela poder também sobreviver, que todo mundo pensava a mesma coisa sobre tudo. Isso significa que o indivíduo não pode levantar e falar, eu não acredito em tal coisa. E é considerado herege, né? Isso é uma heresia. Então, outra coisa, as religiões criaram uma classe sacerdotal, uma classe de sacerdotes. Os sacerdotes seriam os representantes do poder divino na terra. Seriam aqueles que tinham contato direto com a divindade, com as divindades. Se a gente for lá no Egito, 18 séculos antes de Cristo, né, já era assim. Os sacerdotes eram considerados seres que tinham contato direto com os deuses. Então eles eram respeitados, né, temidos sobretudo, porque quem tinha contato com a verdade, com o poder, impunha medo naqueles que geralmente não obedeciam sempre às determinações que eram passadas para eles. E esse sacerdote tem uma hierarquia, quer dizer, há sacerdote desde um nível mais baixo até o mais elevado, um comando e um controle, para que a religião não perdesse a sua pureza e também não perdesse esse controle, esse domínio sobre todos os fiéis. Templos, as religiões tinham templos e de altares, sempre tiveram. Os mais antigos até hoje, onde se faziam as adorações, os ritos e os cerimoniais, os sacrifícios. Você pode ver que o Espiritismo não tem nada disso.
Não pode ter nada disso. Não é que o Espiritismo condena, não condena nada. Ele respeita tudo. Porque a crença que a pessoa tem também é sagrada. Nós não temos o direito de condenar ninguém, né, porque pensa diferente, ou porque acredita em um determinado rito, né? Então, os ritos cerimoniais, sacrifícios, né? Os sacrifícios são aquelas situações que a pessoa se submete quando ela principalmente está precisando de alguma coisa de Deus, um favor, ou quando ela comete um grave erro e fica com medo de ser castigada. Então ela faz um ritual acreditando que através daquele ritual ela pode se redimir da culpa. Isso realmente existe na nossa vida, né? Nós estamos fazendo isso no dia a dia. Mas, se acreditar que através dos rituais eles poderiam realmente encontrar esse estado de graça. Por exemplo, na Igreja Católica existe o estado de graça. Quem é católico, sabe disso. A pessoa entra no estado de graça através de uma série de sacramentos. Os sacramentos, batismo, crisma, série de sacramentos, entra em estado de graça. São cerimoniais, né? Porque a criancinha ela é levada para o batismo. Ela passa por um tipo de sacramento. É uma entrada no mundo, né? Onde ela é abençoada e tal. É uma crença respeitável. Não tem dúvida nenhuma. Todos nós respeitamos isso. Mas para a doutrina espírita não tem um sentido dentro do raciocínio que nós submetemos à nossa fé. Porque a fé no espiritismo é raciocinada, né? Moral heterônoma, o que é isso? As religiões, elas impunham a moral. Elas determinam o que o indivíduo pode fazer ou não pode fazer. É claro que com o tempo as religiões vão mudando, hoje tem muita mudança, principalmente no catolicismo tem uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, vim da Igreja Católica, né? Do tempo que eu fui católico até hoje, nossa, as mudanças são muito grandes, são significativas. Foi aquilo que o Emmanuel falou lá em 1930 e pouco, né? Mas assim, a igreja estabelecia determinadas regras. Por exemplo, não pode pular carnaval. Se você pular carnaval, você está fazendo um pacto com o demônio, coisa desse tipo. Dizia que não podia. A doutrina espírita não faz isso. Ela sabe que cada um só tem que aprender que é responsável pelos seus atos. E o que fizer de errado ou que contraria a sua consciência moral, a pessoa vai ter que responder. Não porque vai ser castigada por Deus, mas porque ela mesma vai se cobrar. Mais cedo ou mais tarde, isso pode ficar muito caro para ela. Então, é um processo de autocobrança, né, que todos nós temos na nossa consciência moral, porque é um tribunal que nos julga, né? E que quase sempre é mais severo do que a cobrança dos outros, do que a cobrança da sociedade. Aí que vem a questão da expiação, vem a questão da prova, que são situações que o espírito muitas vezes se lança, até escolhe para poder se redimir de uma culpa, porque ele não consegue se auto-perdoar. Quando ele não consegue esse estado de auto-perdão, ele vai se castigar. A gente não vai julgar, mas a gente sabe que muitas dessas expiações coletivas é por isso. Esses espíritos não conseguiram esse estágio do auto-perdão. Ele pode perdoar até o outro, mas ele não se perdoa. Né? A moral espírita não é moral heterônoma, é moral autônoma. Diferente. Uma doutrina da moral autônoma. O Espiritismo nos ensina que nós somos responsáveis e temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos.
O que fizermos bom, vamos ter, por consequência, um bom resultado, uma situação agradável. O que fizermos de mal, também vamos ter o resultado, só que a consequência não vai ser tão agradável assim, né? Aí vem a questão da religião e religiosidade. Allan Kardec fala que a religião, aí ele trata nessa citação que nós fizemos aí do Revista Espírita, 1068, ele fala sobre isso. Ele fala que religião vem do verbo religar do latim, que significa ligar novamente a Deus. Essa ideia, essa palavra foi criada justamente a partir da noção de que se nós viemos de Deus, nós devemos ficar com Deus, né? Ou seja, do lado bom. Mas nem sempre é assim. Mas quando nós descobrimos que nós não estamos do lado de Deus, vamos dizer, do lado bom da vida, nós procuramos nos aproximar de Deus. Então seria se religar com Ele. Então daí surgia a religião num sentido amplo, geral, é a religação com Deus. E a religiosidade que nós falamos, que é a qualidade de ser religioso, procurar mencionar religiosidade, qualidade de ser religioso. É a maneira de fazer essa ligação com Deus, né? Religar com Deus é simplesmente religar com o bem. Não tem outro jeito. Onde nós vamos encontrar Deus? Né? Através do bem, do bom sentimento, das boas ações. É a única maneira de se ligar a Deus. Para a religião tradicional, as religiões antigas, isso faz pela adoração, pelos rituais. Então as pessoas acreditam que elas entregando determinadas práticas, há um sacrifício, por exemplo, fazer um jejum. Um jejum é um sacrifício, uma mortificação, né? Uma autoflagelação. Ela estaria fazendo a vontade de Deus, como se Deus realmente gostasse que a gente sofresse, né? E para o Espiritismo, isso só acontece por meio das nossas ações. Então a doutrina espírita é simples, ela não cria subterfúgios, né, para explicar as coisas. É como Jesus. Desse modo, o mérito da religiosidade está na ação, ou mais precisamente na conduta. A religiosidade está na conduta. Aí tem aquela parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, a história do homem. Jesus contou que foi assaltado entre Jerusalém e Jericó. Ele foi assaltado, essas duas cidades, Jerusalém ficava lá no alto, ele ficava aqui embaixo, né? Então ele descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, passou por ali um sacerdote. Quem que era o sacerdote? O homem mais próximo de Deus, na concepção popular. Passou o levita, que era um auxiliar do sacerdote, que era um funcionário do templo. E os dois não se envolveram com o homem que estava ferido e abandonado na estrada. Mas veio um samaritano, que era um homem que nem ao templo ia, que era considerado um herege, e socorreu o homem ferido. Jesus, contando essa história, ele deixou muito claro, bastava contar isso, não precisava falar mais nada, que a questão religiosa não tem importância nenhuma. O que importa é a conduta do indivíduo. O samaritano era considerado, na época, o sujeito, pelos judeus, como herege, um sujeito repulsivo. Os judeus não gostavam do samaritano e até agrediam os samaritanos. Os samaritanos moravam numa província. A Palestina tinha várias províncias. Uma província era a Judéia, onde moravam os judeus, onde Jesus nasceu, cresceu, viveu naquele meio. E a Samaria, que ficava mais ao sul, onde ficavam os samaritanos. Esses samaritanos, eles eram dissidentes.
eles não concordavam com os judeus, porque eles não acreditavam que Deus pudesse estar no templo. Pelo contrário, eles consideravam aquilo uma abominação. Deus não podia estar num templo. Ele acreditava que Deus estava num monte, onde eles iam adorar. Deus está na natureza. Então eles iam adorar Deus na natureza. Então eles não aceitavam isso. E os judeus não aceitavam que Deus pudesse ser adorado no monte, naquele ser do templo. Então havia essa dissidência, essa disputa entre eles. E um judeu, se chegasse na Samaria, ele corria o risco até de ser atacado, de ser morto. Justamente um samaritano que vinha entre os judeus podia ser atacado, muitas vezes era, né, pelo fato de ser samaritano. Mas Jesus, quando contava as suas parábolas, geralmente ele se referia ao samaritano como uma pessoa boa, como uma pessoa de Deus. E Jesus era um judeu. Jesus era um judeu. Nasceu judeu, morreu ali também. E ia ao templo, ia nas sinagogas. Então era um judeu autêntico. Mas ele falava do samaritano como, quando ele se referia, né, naturalmente ele falava isso apenas para demonstrar que ele não tinha nada contra o samaritano, e pelo contrário, o samaritano podia ser bom e até melhor do que um judeu. Veja que Jesus passava por essa questão religiosa, sem se envolver nessas discussões. Pelo contrário, há também um episódio que ele conversa com a mulher samaritana. A mulher samaritana, pela lei, não podia conversar com um desconhecido, nem que fosse samaritano, sozinha. Ela só podia conversar com um homem se ela estivesse acompanhada ou do marido, do irmão, de um outro homem que a protegesse. Mas Jesus foi conversar, mesmo sabendo, e Jesus sabia disso, porque também entre os judeus a mulher também não podia conversar com um homem, a não ser quando acompanhada. Mas Jesus foi conversar com a mulher samaritana. Quer dizer, ele passou por cima dessas regras, dessas convenções que já existiram há mais de 1000 anos naquela sociedade. Infringiu uma norma da tradição daquele povo, de mais de 1000 anos, e conversou com a mulher de igual para igual, procurando ajudá-la, orientá-la, né? Leiam a Jesus e Samaritanos, vocês vão ver. Como o Espiritismo nos ajuda a desenvolver a religiosidade? Aí vamos lá. Vocês estão vendo aquela palavrinha ali embaixo? Conseguem ler? Ali embaixo. YHW. Alguém sabe o que é isso? Vamos chegar lá. Bom, rapidamente, para a gente entender a evolução do pensamento religioso, passar bem por cima. Nos tempos primitivos, na infância da humanidade, como nós éramos primitivos, vivíamos lá no meio da floresta, ou nas cavernas, no deserto, né? Naquela época bem recuada da nossa história, ou seja, na pré-história, né? Antes da história, o homem começou a adorar a natureza, porque a inteligência humana era muito curtinha, estava começando a desenvolver. O cérebro humano estava ainda nos primeiros passos, né? Passou por 2 estágios, e chegou nesse 3º estágio, estava começando a desenvolver. Quando ele percebeu que a natureza era acionada por determinadas forças que ele não conseguia entender, às quais ele estava submetido, né? E ele não tinha como controlar os fenômenos naturais, uma tempestade, um raio que caía, matava um, matava 2, um terremoto, um vulcão, essas coisas que a natureza tem até hoje, né? Naquela época tem um pouco mais. Isso atormentava, era um tormento na mente humana.
e não tinha quem recorrer. Imagine, né, com inteligência contínua, inteligência infantil. A inteligência humana era a inteligência infantil. As correspondências às primeiras idades da criança hoje. Como é que ela poderia perceber isso? Né? Hoje a gente ensina a criança, mas mesmo assim, como que a criança percebe o fenômeno da natureza? Né? Era assim que nós percebíamos. E ele começou a adorar as pedras, os vegetais, os animais, né? Através de rituais, né? Acreditando que era uma maneira que eles podiam agradar a natureza e poderiam, de alguma forma, trazer essas forças a favor dele e não contra ele. Uma seca, por exemplo, que dizimava a vegetação. O homem naquela época era muito mais, vivia muito mais em função daquilo que a natureza dava, o extrativismo, né? Tirava da natureza o seu alimento, inclusive dos animais, né? Mas quando vinha uma seca, um período muito grande de seca, ou uma enchente muito grande, era um prejuízo muito grande, porque eles não tinham, muitas vezes, faltava comida, o alimento, e as doenças, as epidemias. As mortes pelas epidemias eram muito frequentes. Eles não entendiam, eles achavam que isso era um castigo das forças naturais. Então eles passaram a adorar as pedras, adorar os vegetais, adorar mesmo os animais, onde eles acreditavam que alguém estava comandando isso aí. Né? E depois vem a fase do antropomorfismo, como ele começa a adorar os deuses humanos, que nada mais eram do que os espíritos. Então nós vamos ver por quê. As aparições, os fenômenos mediúnicos já aconteciam nessa época. Ernesto Bozano, num livro chamado Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, muito interessante esse livro, ele fez um estudo, um levantamento de pesquisas realizadas por antropólogos sobre povos primitivos, que ainda nós temos hoje povos primitivos. Então, lá na África do Sul, no deserto de Kalahari, os mosquímanos, por exemplo, são os povos mais primitivos do mundo. Eles correspondem ao homem primitivo. E existe até hoje. Veja como eles vivem, que eles acreditam, e a religião deles não funciona. Então eles fizeram estudos e perceberam que esses povos, que as pessoas que pertenciam a esses povos tinham experiências mediúnicas, mas também não sabiam como se davam isso. E passaram a adorar os espíritos. Há um livro desse Fustel de Colange, quem estudou direito, por exemplo, estudava direito, deve ter estudado um livro chamado A Cidade Antiga. O Fustel de Colange estudou a origem do direito. E ele vai, esse Fustel de Colange é contemporâneo de Kardec, francês, contemporâneo de Kardec, historiador francês. E ele vai, nesse livro, nem é um livro espírita, é um livro, geralmente, de direito, a gente estuda essas sociedades, eles passavam a adorar os seus mortos. Adoravam os mortos, e os mortos, quando tinham que ser adorados, tinham que ser homenageados, porque eles passavam a ser protetores da família. Aí que começam os deuses. E na idade antiga, ou seja, quando a gente entra já na civilização, começa a ter as tribos, né? Mesmo as tribos, as cidades, esses deuses que eram deuses da família, acabam se tornando deuses da tribo, deuses das cidades. E aí nós vamos ver as civilizações dos egípcios, dos gregos, romanos, o politeísmo, que nada mais é do que a representação desses deuses, que eram espíritos que realmente atuavam dentro das comunidades em relação aos povos. Naquela época existiam as cidades-estado. A cidade era o estado, né? A gente vai ver na Grécia, por exemplo, Esparta, Atenas, quem estudou história sabe que Esparta e Atenas eram cidade-estado. Tinha um cara de Esparta que tinha os seus deuses, Atenas tinha os seus deuses. Quando o Esparta guerreava com Atenas,
a primeira coisa que eles faziam era conquistar os deuses da cidade inimiga, porque se conquistar, eles ganhariam a guerra. Foi uma coisa interessante. Mas eles não estavam trabalhando somente na imaginação. Eles tinham algumas revelações, mas era uma visão muito fantasiosa em relação à nossa, né? E eles acreditavam que realmente eram deuses, que tinham poderes, e eram justamente deuses como nós. O que tinha interessante é que os deuses não eram seres de elevada moral. Eles tinham os mesmos defeitos humanos, os mesmos caprichos, as mesmas ideias, né? Guerreavam, lutavam. É apenas espíritos do outro plano, né? Mas aí tem um povo chamado povo hebreu, povo do qual Jesus participou. Esse povo hebreu começa com Abraão e Moisés, na história da Bíblia, né? Na Bíblia a gente vai ver como é. A Bíblia é o livro que vai estudar a saga desse povo, como é que ele veio ao longo do tempo. A Bíblia tem muitas histórias, tem aspectos reais da história, tem aspectos fantásticos da história, mas é um livro muito interessante, porque ali realmente tem muitas coisas que a gente aprende, né? E esse Abraão, que foi o patriarca desse povo, segundo a Bíblia, ele foi guiado por um Deus. E esse é o nome do Deus, ó. Está em vermelho. Consegue ler? Esse é o nome do Deus de Abraão. Isso tirando do hebraico, passando aqui para as nossas línguas, né? Seria isso aí. Segundo os estudiosos, esse nome não poderia ser pronunciado. Por isso ele era difícil. Porque todos os povos tinham seus deuses. O povo hebreu tinha o seu Deus, o único Deus, só tem um Deus. Mas o nome desse Deus era sagrado, não poderia ser pronunciado. Então era um nome que se escrevia, né? E criaram nomes, Yahvé, Jeová, que segundo o professor Bruno diz, era um Deus nacional, era um Deus daquele povo. Era o Deus daquele povo. Ele tinha todas as características humanas, todos os sentimentos humanos, bons e maus. Ele podia ser muito bom, misericordioso até, mas podia ser raivoso, violento, vingativo, como nós, né? Ele podia premiar um, castigar o outro, e é isso que a gente vai ver na Bíblia. Pega a Bíblia, vai lendo, vai vendo as histórias, vai passando, como que ele interfere na vida das pessoas. Ora fazendo o que nós achamos que é justiça, ora fazendo o que nós achamos que é uma grande justiça, né? Mas, de qualquer forma, era o que se acreditava. Na doutrina espírita, a adoração é a elevação do pensamento a Deus, aproximando a alma de Deus. Nós vamos ver que no Livro dos Espíritos há um capítulo chamado Lei da Adoração, que é justamente o segundo capítulo dessa terceira parte das leis morais. Primeiro vem leis morais ou naturais, lei de Deus ou leis naturais, depois vem a lei da adoração. E Kardec apresenta de forma didática o que é a adoração a partir da questão 649. Ele se inspirou nos 10 mandamentos para classificar as leis morais. Então ele tem 10 leis morais. Mas essa é uma classificação do Kardec. Essas classificações são classificações para facilitar o nosso entendimento. Então ele achou que aquilo que está lá nos 10 mandamentos do Êxodo, capítulo 20, realmente é muito importante, aqueles itens lá que foram colocados, são importantes. Então, ele fez uma relação e a partir daí ele criou as 10 leis morais. E mostra que a adoração ela não ocorre no mecanismo natural, como nós vimos. Começa lá na infância da humanidade.
Tanto assim que hoje a genética, o estudo da genética mostra que tem um gene de Deus. Tem um gene de Deus. Porque ele vem se desenvolvendo ao longo dos milhões de anos da humanidade. Então, por isso que Kardec disse, não existe nenhum povo ateu. Nunca houve um povo ateu. Todo povo tem uma crença. Isso demonstra que isso está na natureza humana. Isso foi criado ao longo desses milhões de anos, esse mecanismo. Orar é um ato de adoração. Mas não basta, né? Não basta. Os Espíritos disseram que os atos valem mais que as palavras. Né? Palavra no livro dos Espíritos. Por isso que o samaritano, que Jesus sempre elegia como um homem bom, era uma pessoa de prática. Ela fazia as coisas. E ser prático pode ser um ato de adoração, desde que o que se faz seja bom. Né? Fazer a vontade de Deus para a doutrina espírita é cumprir suas leis. O samaritano cumpria. Né? Nós podemos ter um ateu que tenha mais religiosidade do que um espírita. Dependendo da forma como ele se conduz, pode ser. Porque seria natural a gente ver um espírita, por exemplo, praticar determinada ação, um ato de caridade, de compreensão. Mas se o indivíduo for um ateu e fizer isso, ele está se fazendo em quê? O espírita está achando que ele está fazendo uma grande coisa, porque é isso que Jesus mandou, vai ser compensado. Mas o ateu que não acredita nem na vida depois da morte, então ele está indo pelo sentimento dele, ele já tem desenvolvido esse sentimento. Eu acredito que todos nós conhecemos algum ateu assim, né? Sempre tem. Adoração, no dicionário, significa venerar, render culto, homenagear um ser perfeito ou divino. Isso no sentido bem religioso. Venerar, render culto, homenagear um ser perfeito ou divino. A adoração surge com o homem primitivo. Então, rapidamente, praticamente já falamos isso. Surge com o homem primitivo há centenas de milhares de anos. Ela consistia em formas mágicas pelas quais se conseguia influir os fatos naturais. Vamos fazer uma prática, como aqui tem a pagelança, não tem os índios? Os índios são comunidades primitivas. A pagelança para chover. É um ritual que os índios utilizam para chamar a chuva. Então, eles seguem aquelas normas, não tem nada escrito, os índios não tem escrito, nosso índio, né? Ele é antes da idade da escrita, mas ele faz aquilo com um espírito de religiosidade. Por exemplo, tempestade, raios, enchente, seca, vulcão, doença, morte, essas coisas que nos atingem, que geralmente a gente vê sempre o lado negativo, a gente esquece de agradecer as coisas positivas. Mas 99% das coisas que acontecem conosco são positivas, são agradáveis. Se a gente for fazer um levantamento do dia a dia, vamos ver que... Mas se acontecer uma desagradável, a gente não lembra mais das outras. Né? É assim? Parece que o negativo ganha. As fases da adoração, nós já falamos, a litolatria, adoração em pedras de montanhas, a fitolatria, adoração em árvores, vegetais em geral, a zoolatria, adoração a animais. Até hoje temos na Índia, por exemplo, determinadas unidades lá dos que fazem adoração de animais, né? Adoram animais. Antropomorfismo é Deus com forma humana. Os deuses são homens, né? A descoberta da mortalidade, nós já vimos as aparições, os funerais, os antropólogos disse que dá para perceber o momento que o ser humano começou a acreditar na mortalidade,
quando ele começou a fazer os funerais, a tratar bem os mortos, os cadáveres. Você estava com muito cuidado dos cadáveres, descobriu pelas escavações, né? E geralmente levava os pertences, como se o indivíduo fosse continuar a viver. Isso dá uma ideia de que eles tinham uma noção, né, de que a vida continuava do outro lado. Os deuses lá, nós já falamos, as famílias, né? Deuses tribais, deuses nacionais, politeísmo. O monoteísmo do povo hebreu, já falamos, Abraão, Moisés. A concepção de um Deus homem, que Deus era homem, não era mulher, né? Deus tinha que ser homem, naquela época, poderoso e austero, né? Era um Deus poderoso, mas também tratava a humanidade com todo vigor, mandava castigo, cobrava, né? Mandava matar, por exemplo, na lei mosaica, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, as pessoas eram moladas, apedrejadas. Alguns pecados eram imperdoáveis, como por exemplo, trabalhar no sábado. O inimigo que fosse na Bíblia, a gente fez. Ele foi surpreendido trabalhando no sábado, ele era apedrejado. Um filho rebelde, um adolescente, por exemplo, também era levado à praça pública para ser apedrejado. E isso era normal naquela época. Aí tem uma evolução, essa religião evoluiu. A partir de Moisés houve muitos profetas, esses profetas vieram, foram melhorando a imagem de Deus e consequentemente as suas leis, foi melhorando, mas a base realmente foi Moisés, né? A partir dos profetas criaram vários segmentos dentro do povo hebreu. O judaísmo, né, Jesus, os profetas e a influência dos outros povos, como o povo hebreu ficou muito tempo, séculos, sob o domínio político do outro povo, a Babilônia, os persas, os romanos, os egípcios, por muito tempo eles sofreram muita influência religiosa desses outros povos. E algumas ideias, por exemplo, ideia de céu e inferno, ideia de demônio, isso veio de outros povos. Porque os povos tinham essas ideias, né? Mas Jesus rompeu com as tradições. E os seus ensinamentos tinham sempre uma base racional. Porque Jesus não ficava só, vamos dizer assim, ditando normas. Ele dizia o porquê. Ele explicava o porquê. Né? O primeiro embate de Jesus, o primeiro conflito de Jesus com os fariseus que o seguiam, foi a questão do sábado. E quando questionaram muito ele disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele já usava uma premissa racional, base na inteligência, né? Raciocínio. As pessoas perceberem que a gente tem que pensar. Todo o ensinamento de Jesus tem base racional, embora o sentimento seja o principal. Deus não é mais rei para Jesus. Deus agora é pai. É diferente. Um rei é uma coisa, um pai para nós é outra coisa. Imagine, né, um rei e um pai. Quem você escolheria? Quem você escolheria para conviver com ele? O pai, né? O pai é o que entende, que está conosco. A oração não precisa ser necessariamente um tempo. Jesus deixou claro isso. É só nos evangelhos, né? Não precisa ser necessariamente, não quer dizer que não pode ser no tempo. Não precisa ser. Quando quiseres orar, entrar em nosso quarto, fechar a porta, então Jesus vai mostrando que cada um
tem Deus consigo, Deus na sua intimidade. O quarto é o lugar mais íntimo nosso. Então Deus está ali, como está no nosso coração, né? Então Jesus vai direcionando esse novo sentimento de religiosidade, mostrando nós tínhamos lá os fariseus, nós tínhamos os saduceus, os escribas, os samaritanos, os essênios. Temos vários segmentos naquela sociedade, naquela comunidade, que tinham ideias diferentes, inclusive sobre Deus. Jesus se dirigiu a todos, não falou que estava certo, aquilo errado, não, né? Ele não estava preocupado com isso. A vontade do Pai, Jesus chamou de Deus, Jesus chamou Deus de Pai, porque com isso ele sintetizou, se tornou a ideia mais simples para o povo, a mais próxima da comunicação, porque todo mundo tem pai. É possível você, a partir do pai que tem, vai imaginar o que possa ser Deus. Agora, quem que conhece o rei? Quem que vai até o rei? Então Jesus traz Deus bem próximo, né? E o Pai está no coração. A vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros, que somos seus filhos. Antes de fazer a oferta no altar, a oferta era o sacrifício. Eles faziam. Devem fazer a reconciliação com o adversário. Então Jesus valorizava mais as nossas relações uns com os outros do que propriamente a adoração em si. Se a reconciliação tem que vir antes da oferta, significa que é mais importante na vida é a maneira como nós vivemos uns diante dos outros. Esse seria o sentido mais profundo da religiosidade que Jesus ensinou. Tem um livro chamado A Vida de Jesus. Já foi publicado no Brasil há alguns anos. É do Ernesto Renan. O Ernesto Renan era ateu, historiador, mas ele se meteu a pesquisar Jesus e perdeu seu cargo na Sorbonne, que era professor da Sorbonne. Mas durante 20 anos, ele pesquisou Jesus e os apóstolos, inclusive Paulo. Então tem várias obras sobre isso. Veja o que o Renan fala de Jesus. É impressionante. O sujeito que não tem religião, nada de religião. Mas o que ele fala de Jesus é a religiosidade no seu mais elevado sentido. Quem era Jesus? O que ele fez? Ele tem um capítulo chamado Por que Jesus se tornou Deus? Ou seja, por que os homens achavam que Jesus era Deus? Por causa da elevação, do sentido elevado dos seus ensinamentos e do exemplo que ele deixou para todos nós. Jesus preocupado com a moral, não com a prática religiosa. O Evangelho todo está aí. As pessoas iam lá e reclamaram com ele, mas ele estava sempre preocupado naquilo que as pessoas faziam, naquilo que elas eram como pessoas, né? A verdadeira adoração está no fazer e não no ser. Isso aqui é uma frase de Jesus, né? Se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta. Deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Porque ele coloca uma condição para a adoração, para a verdadeira adoração. E para Jesus, se não houver a reconciliação, a oferta não vale nada. Então, imagine nós, né? A nossa oferta, mesmo a nossa oferta seja um sentimento, só um sentimento. Quando nós vamos orar, será que nós lembramos disso? E reconciliar
Então, é um caso muito sério, né? Os cristãos que vieram depois de Jesus não se desapegaram da liturgia judaica. Eles continuaram um tempo, continuaram sacerdotes, continuaram rituais, continuaram sacrifício. A leitura dos evangelhos se prendeu à letra e não ao espírito da doutrina. A fé continuou passiva e os milagres passam a ser a base da nova fé. O ensinamento moral, mais uma vez, foi relegado. Isso não é história do cristianismo. Né? E o Espiritismo veio resgatar os ensinamentos de Jesus. 18 séculos depois veio o Espiritismo, que é o consolador que Jesus prometeu, para que pudesse relembrar o que ele havia ensinado, restabelecer as coisas, colocar algumas coisas que estavam fora do lugar, no lugar, né? E dizer outras coisas que ele não disse, porque na época não havia condições. Então, esse consolador, a doutrina, veio realmente resgatar aquilo que Jesus ensinou, fazendo uma leitura síntese da história religiosa da humanidade. Quer dizer, o Espiritismo é uma síntese religiosa, é uma síntese filosófica, é uma síntese científica. O trabalho que Kardec comandou com os espíritos, né, veio pegar tudo que a humanidade até tinha conseguido naquele momento e fazer uma síntese de tudo. Por isso que o Espiritismo tem a ver com todas as correntes, com a ciência, com a filosofia, com a religião. E ele tem raízes que estão infiltradas em todas essas correntes, esses setores do conhecimento humano, porque é uma doutrina que sintetizou não só a história religiosa, mas a história da humanidade. Né? Os evangelhos exigem uma leitura especial. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso o Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Os evangelhos, lidos pela doutrina espírita, é uma leitura muito especial. Muito especial. É um olhar sobre Jesus a partir do seu ensinamento moral. Isso está na introdução do Evangelho. Pouca gente lê a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ali, naquela introdução, nós vamos saber por que Kardec realmente publicou essa obra. Qual é o sentido de tudo aquilo? Né? Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os princípios básicos de Jesus, nós já sabemos, é a nova concepção de Deus, a imortalidade da alma, a lei do amor, e a finalidade de sua missão foi a transformação moral do homem. No livro dos Médiuns, para encerrar, né? Lá no final do livro dos Médiuns, acho que é o item 350 do livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte: se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só pode ser pelo melhoramento das massas, a qual chegará gradualmente, pouco a pouco, pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. Está no livro dos Médiuns. Mais que isso, ele fala sobre o caráter da religião espírita. E ele Kardec faz um desafio para todos nós. Quando a gente lê isso, a gente estremece. Que importa o homem crer nos espíritos, se essa crença não torna melhor, mais benevolente, mais indulgente com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade. Que importa? Que importa o Espiritismo se a gente não sabe utilizá-lo na nossa vida? É a questão da fé e da obra, né? De que serve o avarento ser espírita, se ele continua avarento? Ao orgulhoso se está sempre cheio de si, ao invejoso se permanece ciumento. De que serve? Era o que Jesus falava na sua época, com os fariseus lá, desafiando os fariseus. Todos os homens do mundo, como Kardec, poderiam crer nas manifestações espíritas e a humanidade permanecer estacionária.
mas tais não são os desígnios de Deus. Vejam, Kardec é muito claro, incisivo nisso, nos chama a atenção, puxa a orelha, porque nós assumimos uma responsabilidade muito grande. A religiosidade que o Espiritismo nos ensina é aquela mesma de Jesus. A doutrina vai apenas esclarecer para nós o porquê de tudo isso. Mas os ensinamentos morais são os mesmos. Isso aqui Jesus podia ter dito na sua época com relação ao cristianismo, né? E só para encerrar, começar do Albino Teixeira. Quando a pessoa entrou no Espiritismo, é fácil verificar. Basta requerir um fichário e disputar uma indicação. É espírito ou não é? É, muito bem. Entretanto, a fim de positivar se o Espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça menção disso através de manifestações evidentes. Vejamos 10 das inequívocas expressões do sinal espírita na individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais dos domínios do bem. Mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. Religiosidade. Mais empenho no estudo da doutrina. É religiosidade. Mais noção de responsabilidade. É religiosidade. Mais zelo na obrigação. Toda obrigação. Qualquer obrigação. É obrigação nossa, né? Mais respeito pelo problema dos outros. Mais devotamento à verdade. Mais cultivo de compaixão. Mais equilíbrio nas atitudes. Mais brandura na conversa. Acho só. Não. Mais exercício de paciência. Porque não é fácil. Tudo isso é muito difícil. Não pensa que nós vamos adquirir isso aí de repente. Mas é nesse sentido que nós temos que desenvolver a nossa religiosidade. E ele encerra dizendo: ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer legenda honrosa e encorajadora na personalidade. Quer dizer, nós somos espíritas, nós assumimos uma condição diante da sociedade. Eu sou espírita, mas não basta, né? Mas para que a criatura seja espírita, à frente dos bons espíritos de verdade, né, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior, que ante a vida maior tem a importância que se confere na terra as prerrogativas de um passaporte ou o valor de uma certidão. Albino Teixeira, que é um dos espíritos que comunica pelo Chico Xavier, antigo diretor da Federação Espírita Brasileira. Muito bem, estamos aí então, essa é a nossa tarefa, mostrar essas coisas que todos já sabemos, para que nós possamos, de alguma forma, interiorizar esses conhecimentos e, na medida das nossas condições, saber aplicá-los em nossa vida. Que Deus nos abençoe.